Quando a gente está falando dos oceanos, a gente está falando de uma porção que cobre 2/3 do nosso planeta, que dá cerca de 50% do oxigênio, né, para o planeta Terra, inclusive que nós respiramos, e eles controlam o clima. Então, os oceanos eles são um dos grandes controladores do clima. E, além disso, para a nossa espécie, eles proporcionam empregos, remédios, alimentos, né? E só para vocês terem uma ideia, cerca de 20% das proteínas da alimentação mundial vem dos oceanos. E aí, o que acontece? A gente está tendo um grande problema, que é a acidificação dos oceanos, né? Então, assim, um dos sérios impactos, né, que a gente tem com o aumento do CO2 é que o oceano ele absorve parte desse CO2 atmosférico. Esse CO2 ele acaba reagindo com a água e forma ácido carbônico, o que reduz o pH. E aí isso faz com que haja uma acidez maior nos oceanos. E é claro, como a gente já conversou, quando isso acontece, a velocidade com que isso está acontecendo não permite com que muitas espécies consigam ter uma adaptação. Então, a gente tem, desde as atividades pré-industriais, houve um aumento de 26% na acidificação dos oceanos, né? E a previsão, não com esse último relatório que saiu agora, mas com o anterior, era de que 170, a gente ia ter um aumento de 170% na acidez até 2100, se tudo fosse mantido do jeito que estava. Só que a gente já sabe, com esse último relatório que saiu, que a coisa está pior do que a gente imaginava antes. Então, a previsão provavelmente vai ser maior, a previsão de aumento da acidez agora provavelmente é maior. E aí, só para vocês terem uma ideia de como é que funciona, né? O que isso significa, né? Em termos práticos, aqui a gente tem a borboleta do mar, que é uma espécie que alimenta salmões, baleias, enfim, serve de alimento para algumas espécies. E ela tem essa conchinha, né? E com aquele relatório anterior, né, com o pH que era estimado para 2100, o que eles viram? Que a concha ela se dissolveu após 45 dias, com um pH estimado para 2100. Ou seja, se o pH realmente, né, ficar mais ácido, como é a previsão, pouquíssimos indivíduos vão conseguir sobreviver a essa situação. Então, a gente vai ter uma grande perda da biodiversidade, mais do que a gente está tendo agora, né? Então, foi o que eu já tinha dito, né? A vida marinha ela não passou por uma mudança com velocidade tão rápida. Nós não sabemos ainda como irá reagir, né? Como vão ser essas adaptações, se haverá adaptação, né? E sim, houve há milhões de anos mudanças de ocorrências de acidificação natural. O grande problema é que antes essas acidificações que eram naturais, que já ocorreram, elas ocorreram de forma lenta e não rápida como está sendo agora. Então, como a gente também já tinha dito, os corais eles são responsáveis por sustentar grande parte da vida marinha. Então, cerca de 25% da vida marinha é sustentada pelos corais. E como a gente viu, os corais eles estão sofrendo um embranquecimento, né? Então, isso gera um problema bem grave. E é um problema que que a gente não sabe de agora, né? Não foi agora que a gente descobriu que isso estava ocorrendo. Na verdade, a gente já sabe há muitos anos, né, que esse branqueamento dos corais ele está acontecendo e está acontecendo de uma forma bem vertiginosa, né? O crescimento disso está sendo muito alto. Então, aqui é só para mostrar para vocês, né, o acompanhamento dos corais em diferentes anos, diferentes meses. E essa razão de acidificação, ela está cerca de 10 vezes mais rápida do que há 55 milhões de anos atrás. Então,
a gente está realmente entrando num processo meio que sem volta. Bom, a mudança do clima, ela ameaça também a nossa segurança alimentar, principalmente a segurança alimentar de países subdesenvolvidos, como América Latina e Caribe. Então, tem um relatório que foi produzido pelas Nações Unidas, junto com outros órgãos, que justamente tenta entender como que está a situação dessa segurança alimentar ao longo do tempo, né? Então, a agricultura para a América Latina e Caribe, ela corresponde a 5% do PIB regional, 23% das exportações e 16% dos empregos. Então, é algo que tem uma relevância muito grande, né? Só que o que acontece? A gente tem tido, nessa aqui em vermelho, em rosinha, em rosa, um aumento da produção, né? O uso nacional também tem subido e a disponibilidade alimentar. E o que a gente vê nesse relatório? A gente vê que o setor agrícola, ele é a atividade econômica mais afetada pelas mudanças climáticas. Então, quando a gente olha ao longo do tempo, a agricultura ela sofre bastante com as questões das inundações e com a questão das temperaturas extremas. Então, esses são os dois fatores que mais têm aumentado e mais têm interferido no setor agrícola. Então, a gente teve uma época em que houve um aumento das epidemias, mas hoje em dia eles estão conseguindo controlar relativamente bem, manter as epidemias no mesmo tamanho, né? Não aumentar muito, enfim, dentro do setor agrícola. E aí, quais são as projeções, né? Isso, gente, lembrando de novo, isso foi feito sem ser com esse último relatório agora, mas são projeções feitas com um relatório anterior a esse. A gente tem o aumento da vulnerabilidade a eventos atmosféricos extremos em algumas áreas, principalmente aqui na América Central. A gente tem isso tudo que está em laranja, né, que são as barreiras de corais e os mangues sendo ameaçados, né, então em diferentes pontos. A gente tem áreas onde você vai ter um aumento da desertificação, a gente vai ter áreas que vão ficar mais secas e áreas onde a gente vai ter um aumento intenso das precipitações. Então, isso tudo acaba mexendo com a parte econômica, com a parte social desses lugares, não só com a parte da biodiversidade em si, né? Então, assim, a nossa espécie, além de nós dependermos das outras espécies, a gente ainda tem o agravante da forma, nossa cultura, a forma como a gente vive e como vamos fazer para sobreviver, enfim, e mitigar os efeitos nessas regiões. Então, assim, só para vocês terem uma ideia de quão grave é para algumas áreas essa questão das mudanças climáticas em termos da segurança alimentar, que quando a gente olha que os diferentes países que consomem peixes, né, que se alimentam da vida marinha, a gente tem vários deles, todos esses aqui, tendo um déficit de pesca, inclusive o Brasil. Cadê o Brasil aqui? Ó? O Brasil é um dos que mais perde, né? Essas duas barras são, a verdinha é o cenário, se o cenário se mantivesse com os níveis de emissão de 2000. E o rosa, se houver diminuição, né, desse nível. Mas, na verdade, a gente vê que, mesmo diminuindo o nível, vários países vão sofrer, com exceção de alguns em que vão se dar muito bem nessa questão da pesca, porque vai ter um aumento da temperatura da água e provavelmente vai ter uma maior reprodução, enfim, de algumas espécies ali naquela área. Então, Noruega, Groenlândia, a parte da Ásia, Islândia,
todas elas vão ganhar bastante. Tá? Algumas áreas terão perdas se mantiver, mas se for revertido o quadro, né, se pelo menos diminuir um pouco, eles já ganham, que é, no caso, a Austrália, o Canadá e o Reino Unido. Não, o Reino Unido também, de qualquer maneira, ele ganha. Mas aí quando a gente olha aqui, esses outros países, a gente tem uma perda muito grande, a maioria é América Latina. Bom, eu não sei se vocês já ouviram falar nesse trabalho, é um trabalho que saiu na Nature Climate Change de 2015, e ele fez, esse artigo é interessante porque ele faz uma projeção, no caso, para o ser humano, né? Para uma região específica, que é o Golfo da Pérsia. E aí, o que eles viram? Eles viram que, num pior cenário, vai aumentar em cerca de 60 graus. Então, esses roxinhos aqui, ó, tá vendo? É a temperatura. Então, imagina você ter que viver num lugar, a gente já morre aqui no Rio, com 40 graus Celsius no verão. Imagina um lugar com grande parte do território a 60 graus, né? Então, assim, tudo praticamente acima de 50 e grande parte acima de 60. Então, assim, é um calor tão grande que a nossa espécie não tem capacidade de se adaptar. A gente não consegue suar o suficiente para resfriar o nosso corpo, né? Porque somos animais homeotérmicos. Então, a gente sua, quando a gente sua, a gente perde calor. Então, não vai dar tempo da gente fazer esse processo. Então, a gente iria literalmente fritar. Então, a gente vai precisar, nessas regiões, se, enfim, as coisas não melhorarem em termos de emissão, o que vai acontecer é que nessas áreas vai precisar de um resfriamento artificial muito grande o tempo todo. E, enfim, as pessoas vão ver saindo, né, correndo de lojas para dentro de carros e para lugares em ambientes fechados, porque vai ser impossível da gente andar, fazer coisas ao ar livre. Teve um trabalho, uma dissertação de um ex-aluno da Helena Bergalo, que foi a tese de doutorado do Bruno Carvalho. Ele estudou os impactos das mudanças globais na distribuição do vetor da leishmaniose, né, na América do Sul. E o que acontece? Só para vocês, não sei se vocês lembram, né, mas as leishmanioses, elas são doenças sensíveis às alterações climáticas e ambientais, né? Já que o ciclo de transmissão dessa doença depende da dinâmica entre populações locais de vetores, os hospedeiros, que são silvestres, e os hospedeiros domésticos. Então, essas populações, em especial as populações dos vetores, são fortemente afetadas por mudanças na precipitação. Então, não só na precipitação, mas na temperatura e umidade, tá? E o Brasil é um dos países onde a leishmaniose ocorre, né? A gente atualmente enfrenta um processo de expansão da leishmaniose tegumentar, e justamente por conta das alterações ambientais, tá? Então, assim, a gente tem novos casos sendo registrados em áreas de desmatamento recente, em áreas de mineração, de construção de usinas hidrelétricas, né, de assentamentos populacionais. São áreas que têm tido um registro maior dessa doença. E aí, o Bruno, ele acabou fazendo uma projeção para 2050. Se o desmatamento, né, principalmente essa área de mineração, hidrelétrica, enfim, continuar, como que vai ficar o cenário para o Brasil? E aí ele viu, toda essa parte em vermelho é onde vai ter expansão da doença. O que está em azul seriam as áreas onde haveria contração, tá? Então, a gente tem todas essas áreas vermelhas sendo favoráveis à ocorrência dessa espécie. Então, a gente está no meio de uma pandemia, né? A gente sabe muito bem tudo que envolveu o coronavírus até agora, então o Covid-19. E a gente não pode esquecer que a gente tem outras doenças e outros organismos que podem vir a causar
problemas de saúde nos seres humanos e a gente pode acabar tendo um efeito sinérgico de várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Principalmente nessa situação em que a gente também está com um problema grave de água, né? Tem um estudo que foi chamado Água Doente, também do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, foi feito no Quênia, né, na capital do Quênia, Nairobi. Esse trabalho foi feito em 2010 e ele concluiu que o uso da água poluída nessas áreas ela mata mais do que qualquer forma de violência, incluindo as guerras nessa área. Então, dentre as doenças, né, citadas nesse trabalho, a gente tem aquelas clássicas, diarreia, cólera, disenteria, febre tifoide, pólio. E assim, se a gente para pensar no hoje, atualmente, a gente tem cerca de 500 mil pessoas morrendo por ano de diarreia. Então, assim, você para, como assim morrendo de diarreia, né? Então, sim, as pessoas ainda morrem de diarreia e não é um número baixo, né? Então, assim, esse estudo, ele fala que a convivência com esses resíduos é o principal desafio da sociedade urbana e aí ele diz que cerca de 2 milhões de toneladas de resíduos são lançados nos esgotos diariamente. Então, se 2 milhões de resíduos são lançados diariamente, a gente tem um cálculo de que 2 bilhões de toneladas de água são contaminadas por dia. Então, assim, a água ela é um problema bem grave, né? Então, a gente falou de mortes por diarreia, mas segundo as estimativas, né, do Fundo das Nações Unidas para a Infância, a gente tem que 1,5 milhão de crianças morrem todo ano por doenças em função da água suja, né? Pelo consumo dessa água suja. E é claro que isso não acontece, isso é um problema de algumas regiões, principalmente regiões em crise afetadas por catástrofes, países, né, pobres. Mas se a gente para pensar nisso a nível mundial, 1,5 milhão de crianças morrendo todo ano é um número assustador, né? Enfim. Então, assim, só para reforçar, vocês já sabem, né? Mas a maior parte da superfície do planeta Terra, a água que a gente tem, ela não é uma água que está disponível. A gente tem que apenas 2,5% da água doce, né? 2,5% é de água doce, o restante é água salgada, e desses 2,5% a gente tem apenas 0,5% estando disponível para serem usados, né? O resto está congelado. Então, assim, só que quando a gente olha aqui, a gente vê... Deixa eu tirar daqui. A gente vê que a maior parte dessa água, desse 0,5%, está dentro dos aquíferos, né, subterrâneos. Então, assim, a gente realmente não tem tanta água quanto, de forma geral, às vezes as pessoas imaginam ter no Brasil, né? Ah, nós temos muita água, temos muitos rios, temos... Mas, quando a gente começa a fazer umas projeções desse tipo, a gente vê que a coisa não é bem assim tão fácil, né? Então, e aquilo, né, gente? Foi o que a gente falou, a gente não pode dissociar o meio ambiente da questão política, da questão econômica. Então, a gente já tem, hoje em dia, bolsa de valores sendo, com água sendo um dos pontos fortes. Então, a gente precisa abrir o olho, né? Porque, assim, somos um único planeta, esses jogos de poder... eles acontecem, os acordos acontecem, mas a gente sabe que é até um determinado ponto em que não haja escassez, porque quando começar a ter uma escassez maior, ninguém sobrevive sem água, né?
Então, a coisa vai começar a ficar realmente bem problemática. Então, a gente tem que... Deixa eu dar uma olhada aqui, peraí. Uma coisa que eles concluem nesses relatórios é que nenhum governo, né, pode fornecer água potável sem considerar simultaneamente o saneamento e a gestão das águas residuais. Então, assim, não adianta você, é que nem a gente aqui, a gente tem água nos rios, a gente pode utilizar, mas se a gente não tem um saneamento e uma gestão das águas residuais, a gente não consegue, em pouco tempo, ao longo do tempo, fornecer água potável. Então, eles são bem taxativos de que água limpa não é e nunca será possível se as águas residuais não forem coletadas, tratadas e descartadas de forma adequada para os usos pretendidos. Porque a gente libera, às vezes a gente faz um tratamento, libera essa água, mas nem sempre faz o tratamento adequado e nem sempre a gente faz o tratamento. Então, que isso acaba poluindo o que a gente tem. Então, os pontos em que eles colocam como sendo pontos importantes de, talvez de impedimento ou de dificuldade que esses governos têm de implementar a coisa de forma adequada normalmente o planejamento é de curto prazo, né? Você não tem um planejamento a longo prazo, os governos só querem saber o que dá para fazer dentro do governo deles, o que dá para aparecer dentro do governo deles, não existe um plano a longo prazo. Falta de capacidade gerencial, financeira e ou de mão de obra. Necessidade de água de outros setores, isso aqui é um ponto político importante, né? Porque a gente tem a questão dos setores de energia ou agricultura, indústria e agricultura usando essas águas e são setores que têm um poder muito grande, né? Então, assim, a gente precisa rever como é esse controle, como que é o uso dessas águas por esses setores. Bom, eu falei das águas residuais, mas eu acho que eu não defini. Então, assim, as águas residuais são aquelas águas com impurezas provenientes de descargas de diferentes origens, né? Então, no caso, principalmente doméstico e industriais, tá? E aí, o que acontece? Essas águas residuais, elas normalmente vêm com poluentes provenientes de resíduos urbanos ou industriais. Tá? Então, é como se fosse o esgoto pode ser um exemplo, tá? De água residual. Então, assim, muitos lugares usam, às vezes, essas águas residuais na irrigação, né? Quando há escassez de água doce, né? Na área. Então, esse estudo aqui, de 2010, ele fala um pouco das culturas alimentares que são irrigadas com águas residuais e eles veem as taxas de metais pesados no solo, nos próprios alimentos que estão sendo cultivados e eles fazem uma comparação. Então, o que eles viram? Eles viram que a água poluída, né, a água residual, ela tem, ela realmente traz um aumento do número de metais pesados nos alimentos e no solo, tá? Então, aqui, né, as concentrações totais de metais no solo indicaram que a irrigação com água residual aumentou significativamente o conteúdo de metal biodisponível e total em solo irrigado com água residual em comparação aos solos de fundo em controle. É claro que, assim, como é uma área de agricultura, é uma área em que os níveis desse aumento estão dentro do permitido pelo país, né? Mas há um aumento, né? A gente sabe que existe a questão da magnificação trófica, então a gente não sabe a longo prazo que tipos de doenças a gente pode vir a ter em função desse tipo de prática.
E aí, o que acontece? Um outro artigo que saiu em 2020, ele fez um modelo para avaliar os efeitos do aquecimento global e da poluição na pesca do arenque. E aí, o que eles viram? Eles viram que a poluição, ela é um fator extremamente relevante além da temperatura. Então, peixes, todo mundo sabe, animais ectotérmicos, então regulam a temperatura de acordo com o ambiente. Então, dependendo da temperatura, se for muito acima ou muito abaixo da temperatura para a ecofisiologia ótima dessa espécie, ele não vai conseguir se reproduzir tão bem, né? Às vezes o indivíduo até consegue sobreviver, mas não consegue reproduzir. Então, o que ele viu? Aqui a gente tem a produção de arenque, poluição e temperatura. Então, você vê que conforme aumenta a poluição, a poluição ela passa de um determinado nível, você não tem mais os arenques aqui se reproduzindo. E quando a gente tem uma variação de temperatura ou muito baixa ou para muito mais alta, a gente também não tem mais a produção dessa espécie. Então, existe um limiar aqui ótimo, né? A gente consegue ver até melhor aqui. Então, de temperatura, né, de 20 a 30 e poucos graus é o ideal para essa espécie, chegar no máximo de capacidade dela. E qualquer coisa muito fora disso aqui, você acaba tendo a perda dos arenques. Esse outro artigo também é de 2020 e ele vem falando da questão da segurança alimentar. Então, segundo esse artigo, o abastecimento dos alimentos vai precisar aumentar cerca de 70% para que a gente consiga atender ao crescimento da população mundial, cuja previsão para 2050 é de 9,6 bilhões de pessoas. E aí, o que acontece? Não é que a gente não tenha tecnologia, que a gente não tenha como, né, aumentar talvez um pouco a produção. Um dos grandes problemas é fazer isso sem a gente sofrer pandemias e outros processos, né, que a gente já viu, envolvendo até mesmo aquecimento global. Mas um dos grandes desafios que a gente tem hoje principalmente nos países em desenvolvimento, que é o desperdício. Então, o desperdício de alimentos é atualmente um dos maiores desafios para a segurança alimentar global nos países em desenvolvimento. Para vocês terem uma ideia, cerca de 20% a 30% dos alimentos são perdidos na fase pós-colheita. Então, a gente aqui não tem uma cadeia ainda de produção de forma que traga uma autossuficiência, uma efetividade, né, desse alimento. Então, se você tem os alimentos frescos, eles têm que ter um lugar para ir, um lugar sem que eles apodreçam, sem que no transporte eles sejam danificados, enfim. Então, aí eles vêm dizendo que isso gera efeitos ambientais negativos significativos, além do uso desnecessário, né, dos recursos que são usados na produção. Porque quando a gente está pensando na produção, e quando a gente tem esse desperdício, a gente normalmente pensa, perdi tantas toneladas de alimento. Mas não foi não foram as toneladas apenas, né? A gente tem uma série de outros fatores que foram utilizados na produção desses alimentos que, enfim, se aquele alimento ele é 20%, 30% é desperdiçado, a gente tem vários usos indevidos de várias coisas, né? Então, a gente tem a questão do solo, da preparação do solo, o uso de pesticidas, a gente tem o combustível, a gente tem a produção de sementes, a gente tem a produção dos próprios fertilizantes, dos próprios pesticidas, a gente tem a eletricidade, a gente tem a água, enfim, a gente tem uma série de fatores que estão interligados, porque não é uma cadeia simples, né? Então, a gente está tudo interligado e quando a gente realmente tem um desperdício de 30%, a gente tem um uso excessivo dos recursos muito maior nessas áreas, tá? Então,
Isso a gente estava falando dessa questão de água, solo. Quando a gente passa para falar um pouco da questão do ar, a gente normalmente pensa em doenças de problema respiratório, né? É a primeira coisa que a gente pensa. Doenças, ar poluído aumenta as taxas de doenças respiratórias, enfim, perda de qualidade de vida. Só que, na verdade, tem várias outras doenças que elas estão interligadas à questão da poluição do ar. Esse ano agora, mês passado, dia 23 de setembro de 2021, a Sociedade Europeia de Cardiologia mandou uma carta aberta para as Nações Unidas pedindo que algo seja feito em relação às emissões, porque a poluição do ar é uma das causas mais subestimadas de doenças cardíacas e derrames. Então, a gente tem aí muita coisa associada à questão da poluição do ar. Eu botei esse desenho aqui, que na verdade é de um portfólio de um projeto que foi feito por essa empresa aqui, Ur Project GT. Se eu não me engano, foi para uma cidade da China, não lembro qual foi a cidade. Eles estavam propondo que se criassem domas, né? Tipo bolhas, né? Onde o ar fosse onde o ar fosse limpo. Então as pessoas poderiam sair de casa e ir para essas bolhas e ficarem ali para não terem que usar máscara, enfim, isso antes do Covid, né? Porque várias cidades na China já tem uma poluição do ar muito grande, então as pessoas têm aplicativos para saber se o ar está bom ou não, para saber se elas levam máscara ou não, enfim. Se saem de casa ou não, quem tem essa opção por conta da poluição do ar. Então, e aí houve uma discussão muito grande do tipo, ok, vamos fazer isso, mas assim, aí quer dizer, as pessoas que têm dinheiro, de repente, vão fazer um mega jardim com bolha no quintal de casa, e as outras pessoas que são pobres vão continuar, enfim, tendo que encarar o ar poluído. Por que não resolver o problema, a causa, né? Ao invés de ficar gastando dinheiro com coisas desse tipo? Enfim, só trouxe isso de curiosidade para vocês. E aí, é claro, aquilo que vocês já sabem, né? O ar poluído, né? E as mudanças climáticas causam o que a gente mais sabe, né? Causa alergia e rinites e asmas, enfim, processos alérgicos de forma geral. Então, a gente tem que essas partículas poluentes, né, elas acabam desregulando as expressões, inclusive, dos genes do sistema imune. E aí você tem uma geração de inflamação, infecção, enfim, causando uma série de alterações celulares que vão gerar diferentes tipos de doenças, né? Inclusive, em alguns casos, você tem um aumento dos ataques asmáticos, né? Justamente por conta dessa sensibilização dessas células que acabam induzindo o processo inflamatório. E aí, a gente tem visto muito no jornal, né? Essa questão dessa nuvem de poeira, esse smog gigante, em São Paulo, em Minas, se eu não me engano, né? Também teve. Então, assim, a gente pergunta, na TV, às vezes, vira e mais aparece, né? É um evento natural. Mas não é um evento natural? Tudo bem. Quando a gente tem rajadas de vento, a gente tem, né, levantam-se poeiras, levantam-se coisas e tal. Mas essa nuvem que a gente está vendo agora, né, de forma até bem constante, isso é um efeito natural? Na verdade, o que acontece é que o solo dessas regiões, né, principalmente essa região de São Paulo, é muito... Tiraram a vegetação nativa, o solo ficou sem vegetação, e aí quando a gente tem uma forte estiagem, uma forte seca, o solo acaba, né, erodindo, o solo já está desgastado. Então, quando tem um vento forte, você levanta, né, literalmente partículas do solo, porque não tem vegetação segurando.
Então, assim, é só para a gente tomar um pouco de cuidado com o que é e o que não é natural, né? Então, assim, outras cidades também têm isso, né? Não é privilégio nosso. Tem uma foto da cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos. E o grande problema desse smog é que existem altas concentrações de diferentes substâncias que são provenientes da queima de combustíveis, né? E entre outros fatores, e que estão ali. Então, elas vão gerar realmente processos de adoecimento na população em função da respiração dessas substâncias. E um dos grandes problemas é que às vezes a gente não se dá conta é que essa superfície de poeira, né, ela acaba, como você tem várias substâncias químicas, você acaba tendo elementos químicos que são formados ali naquela região. Então, e isso gera, às vezes, substâncias tóxicas, né? Que nem o ozônio. O ozônio, quando ele está na camada de ozônio, ele é ótimo para proteger a gente contra os raios ultravioletas. Mas o ozônio que é formado, né, em função dessas substâncias químicas que estão aqui, ele é altamente tóxico para a gente, né? Então, a gente realmente precisa estar atento aos efeitos sinérgicos, né? Que são esses efeitos, enfim, que a gente não espera e que eles vão surgindo em função desses acontecimentos, enfim, da mistura dessas questões de poluição, aquecimento global, mudanças climáticas, e enfim. Bom, e aí as principais consequências que a gente tem, né? Algumas das principais consequências são alterações no sistema imunológico, agravamento das doenças respiratórias, secura das membranas protetoras como nariz e garganta, irritação dos olhos, dor de cabeça, problemas pulmonares. Isso em relação à poluição do ar. E aí, quando a gente olha para isso, falou assim, vamos ver. Ok, as pessoas estão ficando doentes, tudo bem, mas e aí? E aí que as pessoas estão morrendo. E a gente não está falando nisso. Esse trabalho que saiu esse ano, em abril desse ano, ele concluiu que mais de 8 milhões de pessoas em todo o mundo morrem por ano como resultado da respiração do ar contendo partículas da queima de combustíveis como carvão, gasolina e diesel, e que agravam os problemas respiratórios, como a asma, e podem levar ao câncer de pulmão, doenças coronárias, derrames e mortes prematuras. Então, ele fez um apanhadão e mostrando aqui o mapa, para a gente ver quais são as piores áreas. E olha só onde nós estamos. Nós estamos entre as áreas onde as pessoas têm excesso, onde as cidades têm excesso de morte em função de poluição do ar, tá? Então, é claro que, né, o Brasil ainda está bem em grande parte do seu território, mas olha aqui, gente, tem áreas assim da Índia, né? A gente olha assim, o leste europeu, o leste asiático é uma coisa de doido, né? Quando a gente olha assim essas regiões, a própria Europa, alguns países da Europa aqui. Enfim, então, assim, isso já é uma realidade que talvez esteja mais forte do que a gente conversa normalmente, do que aparece, do que chega para a gente, mas tem muita doença que está associada, não é só o nosso estilo de vida, é uma questão mesmo de relação meio ambiente-saúde. Então, que a gente precisa estar mais atento. Então, aqui é só um exemplo, né? Enfim, o uso de máscara, a gente hoje se normatizou em função do coronavírus, mas algumas cidades, como eu falei, já usavam, esse é uma foto de Pequim, as pessoas já usavam máscara em função da poluição do ar. Então, foi o que eu falei, eles têm aplicativo para poder ver se dá para sair, se não dá. Então, a coisa é muito complicada. E aí, por último, assim, que eu queria falar com vocês é que quando a gente está voltado, né, para a nossa questão, né, porque nós somos os principais
causadores dessas mudanças globais que estão acontecendo, né? A nossa espécie é que é a causadora disso tudo. Então, então é inevitável falar da gente e tentar conscientizar de forma que melhore a nossa qualidade de vida, porque é isso mesmo, né? Já que a gente não consegue pensar democraticamente no coletivo, nem sempre a gente consegue pensar democraticamente no coletivo, talvez sensibilizar por conta, enfim, da nossa própria qualidade de vida. E aí, um dos pontos que se tem debatido bastante também é a questão da moradia segura. Porque se a gente não tem as pessoas com moradia segura, se a gente não resolve esse problema do saneamento básico, se a gente não resolve o básico do básico de dignidade humana, a gente não consegue avançar em muitos pontos, né? Porque assim, se a gente não tem... Porque está tudo, na verdade, interrelacionado. Então, a renda familiar, questão da escolaridade, se tem acesso ou não de água encanada em casa, o peso do bebê ao nascer, tudo isso faz parte da nossa sociedade, faz parte do crescimento e de como a gente culturalmente se mantém naquele estado, né? Porque se a gente não se incomoda com algumas coisas, essa coisa não muda. Se tá bom para mim, mas eu não consigo ter empatia com o que está acontecendo ao meu lado, onde o número de moradores de rua aumentou muito, enfim. A gente tem toda uma questão, porque é isso, o meio ambiente ele está associado à questão econômica, associado à questão cultural e associado à questão política. Então, se a gente ignora uma dessas partes, a gente não consegue avançar realmente de forma efetiva. Então, era isso que eu queria trazer para vocês, né? Espero que tenha feito algum sentido, né? Porque, enfim, a gente precisa realmente repensar essas soluções, trazendo a questão dos valores culturais, né? Porque isso vai dar maior ou menor conscientização e facilitar ou não as ações de conservação, tá? Então, aqui é só para lembrar que nós temos um único país, um único planeta, perdão, e que ele realmente é bem bonitinho e que, enfim, somos apenas areia, né, dentro desse universo no qual estamos todos inseridos. Então, que possamos fazer a nossa parte, porque, enfim, perder a espécie humana é bem possível nesse planeta também. Então, gente, era isso que eu queria trazer para vocês. Qualquer dúvida, estamos aqui à disposição.